Isaac, entendeu? É o meu Isaac. Agora, se tiver uma terça, um sábado, que eu não tenha nada, eu vou. Mas dia de culto. E se eu for um dia, irmão, não mudei, tá? Fui, pronto, acabou. Ok? A vida inteira eu estou servindo aqui. Inclusive, estou tirando uns dias agora, 3 dias de folga com minha família. Segunda, terça e quarta. Volto na quinta. Vou direto para o sítio. Tem pecado nisso? Não, estou até anunciando. Ok? Amém, pessoal? Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Amém? Vamos lá. Quem vai comer o larica? Agora, quem está na larica aqui agora? Amados irmãos e igreja eleita do Senhor, quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias, pegar aí os seus cadernos. Espero que essa palavra surta bastante um efeito na sua célula no dia de amanhã. Hoje nós iremos tratar um assunto ainda cronológico, tá, irmãos? Vamos mudar de livro, mas a cronologia é a mesma. Uma mensagem talvez para alguns bem conhecida e talvez até repetida, mas que ela seja repetida de forma inédita para nós, né? Por favor, João, Evangelho de São João, capítulo 9. Eu sei que alguns irmãos gostam muito do Evangelho de João. Tem alguém aí, não? Não, alguém que gosta do Evangelho de João? Ele não é melhor, mas ele é diferente de todos. Ele é meio inédito, exclusivo. Inclusive esse assunto só está nele. E o que nós iremos tratar hoje é o chamado cego de nascença. E o nosso tema de hoje, por favor, Luciana, pode soltar. Eu era cego, agora eu vejo. Não, se isso não faz parte da sua vida, você nunca se converteu. Vou repetir mais uma vez para os aleluias aumentarem, beleza? Eu era cego, eu era ignorante, eu era cabeça dura, eu era um larica, mas agora Jesus me curou, agora eu vejo. Tem alguém comigo aí? Só quem nasceu de novo aí, amados, reage no seu lugar do tamanho da sua fé. Por favor, vamos tomar nota da leitura do verso 1 ao 10, contínua. Lu, só não vou utilizar o versículo 4 e 5, que não vai ajudar em nada. Vamos lá. João 9, verso 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, qual era a cegueira dele? Ele era cego de nascença. O que quer dizer isso? Ele já nasceu sendo cego. A sua mãe o teve com cegueira. Imagine nos dias de hoje atuais, como se descobre isso? Por exame, aquele teste do pezinho, né? Eu acho que é por aí, não é isso? Imagina aquele dia a mãe fazendo sinal e ele não dá conta de nada, ela mexe, fala assim, pô, para descobrir, né? Cego, meu filho nasceu cego. E é o resultado desse menino. Eu não quero muito atribuir somente a cegueira para quem não fica assim, pô, não tem nada a ver comigo, mas de repente você tem um problema que você nasceu com ele. De repente você carrega um problema geracional, familiar, chamado maldição hereditária, problemas hereditários. De repente você repete e replica aquilo que sua família sempre fez. Pode ser? Pode. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Depois disso, Jesus cuspiu no lodo, no chão, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Em seguida ele disse, vá e lava-te no tanque Siloé, inclusive passaremos por lá, que significa o enviado. O homem foi, lavou e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que conheciam diziam assim, começaram a perguntar, não é esse o homem que costuma ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, outros diziam, não é não, na verdade parece com ele. O mendigo, porém, insistia e dizia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu com você? E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou na terra sua saliva e colocou nos meus olhos e disse, vai e lava-se no tanque Siloé. Eu fui, lavei-me e agora posso ver.
Palavra de Deus para a vida da igreja nessa noite. Quem quer que essa palavra tenha um efeito extraordinário, revele o profundo do escondido, aquilo que os seus olhos não viram, o ouvido não ouviu, aquilo que você carrega, mas nunca foi detectado. Acredite que a palavra pode te alertar hoje. Você pode voltar vendo o que você não via, enxergando o que você não enxergava, sentindo o que nunca você sentiu. Quem crê nessa palavra, por favor, dê um glória do tamanho da sua conquista nessa noite hoje para ela. Aleluia! Aleluia! Não era uma mensagem difícil. Qualquer um hoje que subir aqui e simplesmente ler, já iremos ir para casa abastecidos, sabido daquilo que o texto quer nos posicionar, nos alertar, nos mostrar, mexer aonde tem que mexer. Qualquer um. Essa mensagem de hoje não está refém ao tamanho da profundidade, ao tempo de evangelho. Se ler o texto, pronto, o texto já se prega. Então que Deus nos dê graça hoje para que a gente não perca nenhuma vírgula desse texto sequer. Bom, iremos começar com o nosso tema dizendo: eu era cego, agora eu vejo. Então alguém era e não é mais. Eu sou um. Já tenho 2, aumentou para uns 10 agora, subiu para 500 de uma vez só. Eu era. Essa frase que eu era tem muito efeito quando a gente conhece o que a gente está ouvindo. Quando a gente conhece a palavra de Deus. Por exemplo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O livro de Osés impulsiona a gente a uma profundidade. Mas que profundidade é essa? Pastor, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. Esse dia eu ouvi algo incrível. Tem muita gente apenas vivendo a naturalidade do evangelho, achando que o evangelho é exposição de internet, achando que o evangelho é ler muitos livros, mas com pouca prática do evangelho. Vivendo pouco o evangelho. Ora muito pouco, mas escreve muitos livros, né? Se relaciona muito pouco, mas dá muito conselho para pessoas. Dá conselho para pessoas, se cria um coach, uma técnica de crescimento, mas na verdade nunca cresceram. O evangelho talvez não é o efeito do que você vai fazer. O que você vai fazer, por muitas vezes, não se compara ao que você é. E quando a gente vê que esse homem, ele tinha uma cegueira, ele era cego, o mundo dele era um mundo destruído. Ora, não combina muito com o Gênesis, Mateus. O Gênesis diz que Deus disse: haja luz, houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez com que o mundo pudesse ser visto. Então você imagina, olhando a natureza de Deus, olhando tudo que Deus faz é bom. Não é lindo, irmãos, olhar um calor de 38 graus, né? Vamos parar por aí, porque o 40 a gente não aguenta. 38 graus, aquele céu azulado, meu irmão. Só tem o céu e o sol, irmãos. Não tem mais nada, nenhuma nuvem, aquele dia lindo, aquele ventozinho, aquela brisa batendo no nosso olho, irmãos. Aí de repente você vai para a praia. Aí faz uma combinação, sol, céu e aquela água do mar. Perfeito, é ou não é? Agora imagine você cego. Alguém fala assim: nossa, o céu está lindo hoje. Você fala: como? Você vai sentir o calor. Alguém fala: vamos ir ao mar. Alguém vai se contentar em ouvir o barulho das ondas. Alguém vai se contentar talvez em pôr o pé na areia e quanto mais ir a um pouquinho das águas no mar. Mas agora alguém que enxerga, alguém que vê. Tem gente que é tão terapêutico o mar, que só de olhar o mar fala: meu Deus, já melhorou meu dia. É ou não é? Imagine você chegar para alguém agora, imagine alguém cego, fala assim: estou colocando R$100 na sua mão, abre a mão, coloque R$100 na mão dessa pessoa. Imagine alguém cego, gente, famoso, pelo amor de Deus, vamos fazer o culto aqui, vamos lá. Imagine agora você colocando R$100 na mão dessa pessoa, fala: abre a mão que eu vou colocar R$100 na sua mão. Aí agora ela enxerga. Você viu ele colocar R$100 na sua mão? Não. Agora, um de vocês fecha os olhos, coloca um papel simples na mão de alguém e fala: toma aqui R$100. Facilmente você engana essa pessoa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? E a palavra deixar de ser cego quer dizer que Deus vai acelerar os seus passos. O cego não consegue a velocidade que uma pessoa que enxerga consegue. Então tem muitas coisas, janelas que Deus vai abrir para que nós hoje, e muitas portas que talvez muitos de vocês possam entrar por elas hoje. Talvez você entrou aqui se arrastando, uma coisa eu te digo: de pé você vai ficar. Talvez você entrou aqui andando, você pode aumentar a tua velocidade, já pode começar a dar um piquezinho, né? Um trotezinho e correr, amém, pessoal? Sim ou não? Então ele era cego de nascença. E quando eu estava separando isso aqui ontem, como eu disse, qualquer um de vocês pode ler isso aqui, e já se torna uma pregação, a própria leitura, não é difícil hoje.
Quando eu estava lendo, eu falei assim, nossa, nascença, a palavra nascença no final me paralisou. E eu fiquei pensando nesse texto, quantas coisas nós carregamos de nascença, porque a gente sabe, o Senhor mesmo ele diz que visita a maldade da primeira, da segunda, da terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem a Deus. Quantas coisas talvez de nascença a gente vai ter a mente bitolada ainda dos discípulos ali, dizendo, quem errou, foi o pai, a mãe ou foi ele? Só que o texto não isenta ele de um erro. Ele não errou, o texto diz que ele nasceu cego, e criança não tem opinião, criança não tem voz, irmão. Criança não tem opinião para nada, criança não faz coisas que adulto faz. Então a possível colocação de erro é os pais. O que os pais fizeram? Será que o pai traiu a mãe? Será que os pais abandonaram a Deus? Será que os pais se desviaram? Isso é punição de Deus? A mente do discípulo é uma mente parecida com muitos de nós aqui. A gente traz consequências de alguma coisa ruim e não traz do texto, por exemplo, para a glória de Deus, e a gente fala, eu estou merecendo essa punição. Na verdade, existem sempre os 3 amigos de Jó, que querem materializar aquilo que é aprovação e teste de Deus. Ó, você pecou, você parou com isso, aquilo tudo outro, e Jó está tranquilo, a Bíblia diz que Jó não pecou em nada, ele está tranquilo, mas os amigos disseram que aquela consequência daquele que ele estava passando, perder 10 filhos, sofrer aquela enfermidade, ser consumido dos seus bens todinho, era algo derivado à ausência de Deus na vida dele. Uma vida de pecado, e não era, Jó não pecou em nada. O texto diz em tudo, Jó não pecou. Mas quando o texto diz para a gente que cego de nascença, quantas coisas, irmãos, por favor, não precisa falar, mas pelo menos me ajude levantando suas mãos. Quantas coisas vocês acham que ainda carregam traços, jeitos, modo de comportamento, jeito que você gosta de se arrumar, jeito da casa, ou jeito de falar alguma coisa, ou como você trata a sua esposa, era como você teu pai tratava a tua mãe, etc, e vice-versa. Quantas coisas vocês detectam aqui que vocês carregam ainda da nascença, ou seja, do cordão umbilical? Quantas coisas vocês detectaram que ainda são heranças dos seus pais? Tem alguém que já detectou isso? Levante suas mãos. Olha, seja boa ou seja ruim, tá? Não se prenda pelo menos ao ruim. Todo mundo fala, isso aqui é do meu pai, não é meu não, né? Diabo te carrega, sai, eu quebro essa ira. Mas coisas boas ou ruins, alguém já detectou? Alguém já detectou? Fora os traços, na verdade, que o filho se parece muito com o pai, talvez a forma de falar, o jeito de parar, de repente teu pai parava assim, ó. Aí você para da mesma forma, né? Assim, ó, né? Sei lá, de repente teu pai tinha perna arcada, aí você anda igual o teu pai, né? Não sei, alguma coisa, mas jeitos, né? Traços ou personalidades até. Talvez você queira atribuir aqui alguma coisa na nascença, alguma coisa que você quer muito e quer romper, e você sabe que é difícil, mas você sabe que a sua família ela não alcançou isso. Você sabe que uma palavra de Gideão é, eu sou o mais pobre da minha casa, ou seja, Gideão era cego na sua parte infinita financeira, porque ele herdou uma herança que dos pais. Ele falou, eu sou mais pobre, a minha casa é mais pobre. Você está entendendo que a cegueira também pode ser alguma pobreza, alguém na sua família nunca rompeu, e Deus está disposto a fazer isso através de você hoje? De repente eu estou falando para um Gideão aqui, que vai dizer, eu sou mais pobre da minha casa, e de repente Deus está falando assim, fala para eles, meu filho, o que é, Senhor? Fala para eles que não é cegueira física, são jeitos, são aonde sua família não rompeu, aonde eles não venceram, né? De repente na sua casa todos divorciam, casa divorcia, e Deus vai fazer que você vai cumprir os dias até que a morte separe. De repente a sua família tem dificuldade de engravidar, tem dificuldade de servir a Deus, sei lá qual o jeito, mas você nasceu para romper isso aí. Deus manda dizer para você hoje uma coisa, o que vai acontecer na sua vida, o que não aconteceu até agora, é para a glória do nome dEle, irmãos. Nem teu pai, nem você mesmo, mas o que vai acontecer é porque o nome dEle será glorificado. Se 2 pessoas concordarem, já fico satisfeito. Quem é um, quem é outro? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então eu queria que você começasse uma libertação interna de você. Qual a sua libertação? Vozes ou a tua alma, o teu próprio coração, o teu sentimento diz assim, não, isso é familiar, eu não vou muito longe. Não vai? Lembra que eu comecei falando que Deus vai dar velocidade para você? Quando essa cegueira sair, porque pessoas dizem, os discípulos disseram, quem foi? Foi o pai ou foi a mãe? Não, cara. Deixa esse negócio meio desembolado aí, meio embolado ainda, essa coisa que é muito confusa. Deus está dizendo assim, quando eu soprar, quando eu fizer, não tem rejeições familiares, não tem traumas familiares, não tem inoperância familiar, nada se compara ao que Deus vai fazer na sua vida. Você não é obrigado a acreditar não, tá? É voluntário. É voluntário.
É voluntário, é de cada um. Se o irmão do lado reagir, mas você fala assim, não quero isso para a minha vida não, continue na sua, com o discurso de Gideão. Agora, se você quer mudar esse discurso hoje e dizer, nossa, eu estou entendendo que não é uma cegueira dos olhos, né? É algo que eu ainda não enxerguei em mim, é algo que eu ainda não vi em mim, entendeu? É algo que eu não tomei ciência ainda, não vi a cor dessa coisa ainda, né? Eu estou cego para isso, eu não consigo me colocar diante disso, eu acho que é muito para mim. Deus está dizendo, até que as escamas dos olhos caiam. Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra, após a pergunta dos discípulos, né? Quem pregou foi o pai ou a mãe, ele disse não uma coisa nem outra. Ou seja, não adianta querer arrumar resposta para aquilo que Deus tem a resposta, ou perguntar aquilo que só Deus tem uma pergunta, nem uma coisa nem outra. Ei, o que está acontecendo não é porque você não é bom, também não é herança familiar, é porque Deus tem um tempo de exaltar o nome dele em sua vida. Ele vai dizer, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Agora, se você for separar esse versículo de número 3, isso aconteceu o quê? Aconteceu com o cara, era bom ou ruim? Ruim, pô. Esse cara jogou bola com todo mundo? Não. Ele foi para a escola para ver o que a professora escrevia no quadro? Não. Esse garoto foi um garoto tratado de forma especial. E a gente fala, eu queria tanto que era no comum. O comum não vive especial, irmãos. Para as mães aqui que têm filhos especiais, o comum não vive coisas especiais. Você está entendendo? E de repente agora Jesus chama e dizendo que o que está acontecendo com ele, ou seja, o que aconteceu, que ele talvez sempre possa ter reclamado, possa ter se queixado, ele não sabia, mas já era a glória de Deus quando ele foi feito, quando ele foi criado. Ei, talvez você está canalizando agora a tua mente, dizendo assim, poxa, por que eu nasci naquela casa? Eu estou dizendo assim, você nasceu lá para a glória de Deus. Porque aconteceu comigo isso, está acontecendo para a glória de Deus. Talvez a vida inteira aqui, irmãos, a vida inteira aqui, o Mefibosete ficou reclamando, poxa, que incidente agora aconteceu comigo, agora estou aleijado, estou em Lodebar, terra do esquecimento, até que Deus manifeste o poder dele, irmão. Vai sentar na mesa do rei, vai ter atribuições que pessoas que andam não têm. Eu não estou dizendo que Mefibosete voltou a andar, o texto não diz isso, mas Mefibosete, mesmo não andando, usufruiu de coisas de pessoas que andam. Pessoas normais não foram honradas como Mefibosete foi. Pessoas que andam, que correm, pessoas maratonistas, não usufruiu do que Mefibosete usufruiu. O poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Jesus respondeu numa coisa ou outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim, 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse de mim. Ou seja, Paulo sendo um apóstolo, um implantador de igreja, a princípio escritor de 13 cartas do Novo Testamento, ele falou, eu pedi a Deus. E tem gente dizendo assim, poxa, eu pedi a Deus e Deus não me faz. Você é maior que Paulo? Paulo pediu por 3 vezes a mesma coisa, Deus falou assim, não vou fazer. Senhor, qual a resposta? Se contente-se, a minha graça é permanente sobre a sua vida. E Paulo ele vai experimentar do que é graça de Deus. Então, mediante aquilo que Paulo pediu para ser retirado, o Senhor falou para ele assim, mas ele disse, minha graça te basta e tudo que você precisa é do meu poder. O meu poder consegue operar. Deus está dizendo assim, eu consigo ter mais controle quando você é fraco do que quando você é forte. Eu consigo ter mais controle quando você acha que não vai dar do que quando você levanta o nariz e diga, eu posso, eu faço. Deus está dizendo, aonde você não consegue eu faço, aonde você não dá nada eu dou tudo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, ele domina a sua fraqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por que eu trouxe esse texto de Paulo? Porque alguns de vocês vão pedir para remover de lugar, remover de tudo. Deus está agora dizendo assim, ó, eu vou energizar o que você chama de fraco. Eu vou potencializar o ponto da sua... Por onde o inimigo vem, consegue te ganhar. Agora vai ser a área mais forte. O que você consegue vencer, com a minha ajuda, o que você não venceu, mesmo te ajudando, né? Você não se atentou, Deus está dizendo, agora vai ser diferente. O meu poder vai operar nessa área. Está comigo aí, não? A tua vida de oração vai mudar, irmãos.
Jesus entrar na sua vida vai mudar tudo, vai mudar tudo. E essa é a grande referência. As pessoas têm que perceber que você era um cego, não é mais. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Cuspiu no chão, misturou a saliva na terra, aplicou nos olhos do cego. Já parou para perguntar o que tem a ver a saliva com a terra? O que tem a ver cuspe? Para que isso, gente? Por que ele fez esse lodo? Por que ele mexeu na terra? Ele cospe, e algumas pessoas podem dizer, por exemplo, no reencontro com Deus a gente tem algo muito fabuloso, sim ou não? Tem pessoas que não acham necessário. Para que tanto? Vai lá, continua cego. Está entendendo que não é muito o texto, mas na verdade é o que eu recebo, o que eu aceito, o que eu acredito, né? Cuspiu e mexeu. Já vou falar sobre isso mais um pouco para frente. Em seguida diz, vai e te lava no tanque, chamado Siloé. O significado é o enviado. A célula Siloé é de quem? É de Jesus, irmã. A célula Siloé é do Diego, o líder Diego e a... Ah, legal, show de bola, viu? Parabéns, tá? Nada a ver, né? Mas... Não, porque eu fico lembrando que alguns nomes, imagina o que deu ele colocar o nome de Siloé. Será que alguém cuspiu nos olhos dele? Siloé. Ou ele pegou o nome de enviado, né? O enviado, é o quê? Todo mundo que vai para lá é enviado. Vovô, tá passando mal, vovô? Fica esperto aí. O homem foi, lavou e voltou enxergando. Todos que obedecem muda o que era defeito, irmãos. Ele poderia ter falado assim, tira isso dos meus olhos. Jesus, na verdade, Jesus aproveitou que ele era cego e falou, vou fazer um negócio aqui, porque se gente enxergar, gente natural não consegue enxergar o que esse homem, né, conseguiu enxergar, porque gente natural consegue colocar defeito em tudo, né? O cara está enxergando e ele tem a própria crítica dele, ele abre aspas lá e fala, isso eu não quero. Jesus aproveitou um cego e colocou cuspe, é isso mesmo, faz assim, Jesus do céu, colocou cuspe com um pouco da terra mexida, o barro, nos olhos dele, e o cara foi. Será que esse cara colocou? Será que isso é ketchup, alguma coisa? Não sei. Ele foi lá, obedeceu, se banhou, lavou e voltou enxergando. Sabe, irmãos, essa inocência é tão gostosa, quando a gente acredita no que as pessoas que nos lideram falam sobre nossas vidas. É tão bom entender e viver esse lado aqui do evangelho, no qual requer de nós algumas coisas que o nosso conceito não permite aceitar, né? Mas se esse cara estivesse vendo como muitos veem, dizem assim, para que isso tudo? É continuar cego a vida inteira. Mas teve que ser cego para aceitar uma forma extraordinária, pode dizer aqui uma fórmula que muitos de nós aqui talvez não aceitaríamos, né? Para receber o grande milagre dele. Aonde está a questão do texto? Obediência, inocência, fé e acreditar. Ele foi e lavou. Acredito que não deve ter sido muito difícil, fácil para ele, uma vez que ele era cego. Alguém deve ter auxiliado até chegar ao tanque Siloé. Alguém comigo? Não. Existem duas pessoas cabisbaixas e dormindo no culto. Fala, acorda, cego. Agora esse homem volta para casa. Ele voltou cego ou enxergando? Ele voltou de que forma? Cego ou enxergando? Ele voltou enxergando. E agora está a grande questão nossa. O que é você, o que sou eu, o que somos nós, após sairmos do encontro com Deus? Após sairmos do reencontro com Deus? Após estarmos num fruto fiel, o que é você, o que tem para hoje o cardápio, após sair desse culto? Há uma percepção nas pessoas no qual você deixou para estar aqui com a sua volta? Vai entrar no carro ouvindo a mesma música? Vai voltar a beber as mesmas coisas? Vai voltar falando as mesmas palavras? Vai voltar com os mesmos comportamentos? Não. Você vem no lugar onde Deus recebe e depois envia, mas todo mundo que sai daqui tem que agir diferente. É quase uma intimação, se não uma obrigação. Você não vai procurar o que fazer, você está ocupando o lugar de alguém aqui.
Se não tem mudança, não tem reino acontecendo, não tem gente sendo mencionada, porque a glória de Deus que vai habitar na minha vida, eu preciso mostrar isso a outras pessoas. E esse homem agora ele volta de que forma? Ele volta agora enxergando. Só que a vizinhança, o pai mais à frente vai dizer que ele tem dados suficientes para responder por si próprio. Só que agora a vizinhança está esperando, e quando ele chega de forma diferente. Imagine que ele reconheça alguém pelo timbre de voz, porque a voz se tornou para ele, a audição se tornou a visão dele. Ele conhece a pessoa fala, ele fala, o fulano chegou. Então ele consegue enxergar pelos ouvidos, né? Já conseguiu enxergar alguém pelo que ele fala? E o fulano começou a falar, você fala, e o fulano está aí, né? Tem uns que usam um perfume tão forte, que fala, e o fulano chegou, só ele tem esse cheiro. Por bom ou por ruim, né? Ok, pessoal? Agora presta atenção aqui. Tirene, imagine esse cara agora voltando para a casa dele, para a aldeia, para o lugar onde ele jaz a vida inteira como cego. E detalhe, o que nós lemos do versículo até o 10 diz que ele também era um pedidor de esmolas. O que sobrava para você, o que era miséria para você, era o pão de cada dia para esse cara. Se você não desse uma moeda, talvez ele não comeria. Quando ele volta no verso 8, seus vizinhos e outros o conheciam como o quê? Mendigo. A palavra mendigo não quer dizer apenas um estado vegetativo ou talvez de miséria ao extremo de ficar numa calçada de um bar, numa calçada de um banco, dormir talvez num calçadão debaixo de uma marquise. Por muitos de vocês e nós, inclusive eu, éramos mendigos espirituais. Não tínhamos noção do que estamos vivendo hoje. Nem imaginávamos, estávamos na presença de Deus. Estávamos enfadados à morte eterna. Estávamos fora dos planos da eterna salvação, mendigando, lutando sem razões. E hoje não. Hoje nós somos chamados de príncipes. Hoje vocês são chamados de princesas do Senhor. Hoje ninguém aqui mais mendiga um pão. Por quê? Porque Ele nos colocou na mesa dEle. Hoje nós somos reis, somos sacerdotes e iremos governar com eles para sempre. A palavra mendigo não quer dizer um estado de miséria ou máximo. Talvez você tinha um bom carro e uma boa casa, mas não era feliz, era mendigo na sua felicidade. Talvez você tinha recursos, finanças, mas era mendigo, não lhe sobrava, ainda devia. E hoje tem feito muita gente aqui, eu ouço muitos testemunhos, Deus tem feito pessoas aqui reinarem. Saíram de um estado de uma mendigância, saíram de uma vida de opróbrio, uma vida medíocre, e hoje estão naturalmente bem casados, bem sociais, né? Estão vivendo bem, estão com a sua integridade física e espiritual em dia, e ainda, irmão, tem um sorriso no rosto. Quem é essa pessoa? O que é uma pessoa mendiga espiritual? Porque não acredito que tenha aqui alguém que já, pode ser, já que mendigou na rua, já catou lata, etc e tal, já viveu de restos de comida, de lixeira de alguém, mas nós tínhamos tudo, mas na verdade não tínhamos nada. E uma vez que eu tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo, então eu entendo que me faltava tudo em que eu não tinha. Não é uma pobreza viver sem Jesus, irmãos. Não é. Ah, mas eu tenho carro, mas vai para o inferno. Ah, mas eu tenho mas vai para o inferno. Agora, quando alinha o céu e a terra, você tem tudo e ainda tem Jesus. Então olha para a cara dessa pessoa rica do seu lado e fala: por isso que eu sentei do teu lado. Agora o interessante é que seus vizinhos e outros o conheciam como mendigo. Ei, quem aqui não era falado? Ah lá vem aquele que só bebe o dia inteiro. Ah lá vem aquele que não vale nada, não vai dar em nada. Quem era conhecido, apelidado por alguma coisa que mostrava a sua fragilidade ou que você não ia dar certo? Quem tem esperança que um mendigo, irmão, vai ser alguém que vai voltar a enxergar e vai governar? Quantos apelidos dão pra gente? Como é que você saiu de casa? Alguém deve ter dito para você: vai para a igreja, adianta o quê? Mendigo. Eles chamaram de mendigo, mas o Senhor está abrindo seus olhos hoje.
Qual ambiente que você saiu que está pasmo, né? Vai fazer o quê? Vai adiantar o quê? Seu casamento, talvez você é aquele que deu tiro, porrada e bomba com a sua esposa. Talvez a sua família falava assim, eu acho melhor divorciar. Mas Jesus entrou. Agora eles não acreditam. Quando você está de mão dada, eles falam assim, é farsa, é mentira, não é possível. Não é possível. Não é possível porque ele não conhece o cordão de 3 dobras. Quando Jesus entra, irmão, a água se transforma em vinho, irmãos. É ou não é? Eu imagino as pessoas que tinham uma vida, no intuito da palavra, no que tange aqui, mendigo ou mendigar, viviam uma vida de opróbrio, dizendo assim, não mãe, me dá esse cantinho da casa, dá para fazer um quartinho aqui, tá bom. Aí hoje você está assim, mãe, se prepara que eu vou comprar minha casa própria. Porque a palavra mendigo é até depender de alguém, ou viver à mercê de alguém. Alguém sustenta. Eu fico imaginando quando suas faculdades terminarem, quando Deus colocar a chave da casa na mão de você, sabe? Quando Deus começar a brotar filho do teu ventre, quando o Senhor fazer aquilo que o tempo de mendigança não se compara, irmãos. Ei, eu estou dizendo para vocês que muitas áreas da vida de vocês vão ter olhos e vocês irão ver. Mas os vizinhos conheciam como mendigo. Quem é que tem um apelido aqui? Apelido, aquele apelido forte. Fulano é piriguete. Fulano não vale nada. Tem gente que leva apelido de droga, apelido de bebida, apelido de que não serve, que não presta. Aí tu pega o nome do cara, vamos falar alguma coisa, sei lá. Por exemplo, eu já ouvi alguns apelidos, não me torna a memória agora, mas de gente que era mal, etc e tal, e na vida matava. Alguém falou assim, o nome dele é Mata Rindo. Imagina um cara desse matar. Pensa que o cara der um abraço, o cara quer te matar, irmão. Eu já ouvi isso. Inclusive tinha um grau de parentesco até comigo, alguma coisa assim, de 3º grau. Aí Mata Rindo, Aí pessoas conhecem você por esse nome, apelidam você pela sua fraqueza, ou pelo aquilo no qual Deus ainda não abriu os seus olhos. Estava Paulo de Tarso a caminho de Damasco, tinha olhos, mas não viam. Só tinha 2 bolas, mas não enxergava. Até que uma voz chegou. Foi implantada uma cegueira em Paulo. Engraçado. Paulo via, mas não enxergava. Paulo agora se torna cego para enxergar aquilo que ele não via com os olhos. Loucura. Doideira, irmão. Às vezes é necessário Deus nos fazer cego para algumas coisas, senão a gente não vai entender o que Deus tem para a gente, sabe? Por isso que Deus vai tirando a visão de você de alguns lugares, de algumas pessoas. Deus vai cegando você, vai cegando. Você não vai sentir mais vontade de tocar naquilo, de ver aquilo, de participar daquilo. Deus vai colocando cegueira. Por quê? Porque Ele vai abrir os olhos. Que olhos? Olhos espirituais agora. Alguém dizia assim, não é esse homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Imagine o dia desse cara. Tem alguma coisa para mim aí? Estou com fome. Dá alguma coisa para comer. Então alguém vai ditar o que ele fazia diariamente. Alguns diziam que sim, outros diziam, não, é apenas alguém que parece com ele. Mas o mendigo, ele disse, sim, sou eu. Sabe o que é isso, irmãos? É você saber o que aconteceu na sua vida. Ninguém precisa falar por você. Se alguém disser para você que você está bitolado, ele não tem nada a ver com a tua vida. Você está não tem nada a ver com a sua vida. Se alguém não acreditar, também não tem nada a ver com a sua vida. Você vai encontrar os 2 mundos. Aqueles que desdenham, né? Diz que não é, e aqueles que vão dizer que você está demais. Irmãos, quem teve a experiência foi você, irmãos. Então não esperem que pessoas, possam trazer a clareza daquilo que você já é. Porém, é perceptível. Não vamos ficar com a dúvida deles. Mas a dúvida deles muito me diz respeito. Por quê? A dúvida deles mostra que alguma coisa que eles enxergavam em mim já não enxergam mais. Interessante? Claro que é interessante. Sim ou não, pessoal? Tem alguém aqui, por favor? Alguns diziam ele porém dizia assim, sou eu. Outros diziam não, ele dizia, sou eu. Imagine ele afirmando isso. Ei, pessoal, sou eu. Certamente, irmãos,
Qual a diferença de alguém que está com o olho fechado e o olho aberto? Certamente o jeito de andar dele mudou. O jeito de sentar mudou. Imagine para ele sentar, né? Imagine ele sentando, levantando, caminhando e fazendo tudo da forma natural. Alguém falou assim, não é o mesmo. Porque não é possível que um olho fechado e um olho aberto é a mesma pessoa. Então comportamentos externos foram mudados. Vou repetir mais uma vez aqui para a galera que chegou agora no culto. Alguns comportamentos externos foram mudados. E ele disse, sou eu. Quem curou você? Perguntaram eles, sempre no plural, muitos, né? O que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou na terra a saliva e colocou nos meus olhos e disse, vai, te lava no tanque Siloé. Eu fui, lavei e agora estou vendo. Simples, né, mano? É assim, eu estou lavando, estou vendo. Lembrando que aqui ele coloca uma coisa muito importante para a gente. Um homem chamado Jesus. Imagine que Jesus só olhou para ele naquele momento, cuspiu e enviou. Foi o único contato que ele teve com Jesus. Não outro mais, nem um tempo. Não teve um discipulado, não teve um tempo, não teve uma mesa. Foi só instantâneo, só foi o bastante. E ele não sabe quem fez aquilo, sabe o nome do cara. Ele não viu o cara. Grava essas coisas. A terra junto com lodo, com cuspe, e agora ele não sabe quem é, ele só sabe o nome. Um homem chamado Jesus. Jesus para ele é uma pessoa comum ainda. Ele não se converteu então. Eu vou dizer, cadê aqueles amigos que só frequentam a igreja? Essa fase aqui, ó. Você que vem que não é batizado nas águas, você que vem que ainda não entregou a vida para Jesus, é só amigo da igreja. Fala, colega, beleza? Mas ainda não é discípulo de Jesus até que você participasse desse culto. Versos número 13 e 14, diz assim, então levaram os fariseus, levaram o homem aos fariseus, que haviam, então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a saliva na terra e o curou. Que dia que foi? Então a grande questão aqui é o dia. Porque o sábado para o judeu é sabático, sexta-feira, 6 horas, ninguém faz mais nada, todo mundo fecha seu comércio, etc. E vai adorar, e vai fazer qualquer outra coisa, a família não pode fazer uma obra, uma vassoura não se pega. Até sábado às 6 horas, né? É o período do entardecer, um dia para o outro. E agora o que quer dizer aqui esse sábado? Eles estão dizendo, Jesus feriu nossos princípios. Esse homem não é de Deus, por quê? Porque ele curou no sábado. O sábado é o quê? Na cabeça dele o tempo do descanso. Mas o meu descanso não quer dizer que eu possa estar impedido de fazer as obras de Deus. Já pensou, eu estou viajando, descansando, tem uma alma perdida, eu não vou pregar para ela? Na verdade, o meu descanso é fazer o que Deus quer. É ou não é? O meu pai trabalha até agora e eu também. Está entendendo? Que na cabeça do judeu era não fazer nada, inclusive não converter ninguém. Aí tem religiões hoje que não pode doar sangue, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas pode continuar pecando, pode continuar bebendo, pode continuar mentindo, pode continuar fazendo uma porção de coisa. Está comigo não? O interessante que a gente vai ver agora, aqui no verso 15, os fariseus encheram o homem de perguntas, as mesmas coisas. O que havia acontecido com ele? Colocou a terra na sua saliva, nos olhos, depois lavei para enxergar. Ele disse novamente, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, Jesus, tá? Pois ele trabalha no sábado, ele trabalha no... Aprenda uma coisa, irmãos, Deus criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Deus criou o descanso para o homem, não descanso. Deus criou o homem para o descanso, e não descanso para o homem. Deus criou coisas que a gente não governa, a gente não toma conta hoje. Por exemplo, o sábado não foi criado, o homem para o sábado. O homem foi criado para o sábado, então o sábado é maior do que o homem? Não. Deus criou o homem no 6º dia e no 7º descansar. Usufruir, lembra que eu falei no último culto? A palavra descanso é usufruir. E Jesus nada menos, nada mais, não estava agredindo nenhuma lei. O que ele fez de milagre no sábado, a gente pode ver nas páginas da Bíblia, são inúmeros. E mais uma vez agora ele mostra para a gente. Eu tive uma colocação, o Léo está aqui, não me deixa mentir. Existia um levita que estava nessa igreja aqui, nesse altar, que era uma agenda dele, não era? Como dá o nome? De escala dele. E aí a gente falou assim, cadê o fulano? Não chegou até agora. Eu liguei para esse cara, o Léo ligou e falou assim, eu estou de férias, e quando tiro férias até da igreja. Tem coisas assim, irmãos, tem coisa. Irmãos, quando eu estou de férias em algum lugar, se é muito tempo, não tem como ficar sem culto, irmãos.
A maioria das vezes, ou vê um culto online, ou participa de alguma igreja, fala de alguma coisa, monta uma célula. Irmãos, falar de Deus, se você não falar, parece que a tampa do poço se coloca e não começa, e a água para de jorrar. Está comigo? Quantos lugares a gente vai, irmãos, e Deus nos coloca à mercê de convencer alguém, de falar alguém, pregar alguém. Então aprenda uma coisa, o teu descanso também é obra de Deus. Não, eu vou descansar, não quero contato com ninguém. Irmãos, contato com a igreja porque você está na escala, trabalha, etc. É uma coisa, agora deixar de pregar onde você está é omissão. Isso é omissão. Isso é omissão. O reino não pode parar. Nós precisamos entender que aonde nós andamos, o reino também se move junto com a gente. Sim ou não, pessoal? É uma verdade, irmãos. E na verdade o enviado é isso. Você não levantou a mão dizendo assim, Senhor, envia-me a mim. E o que tem a ver o barro, irmãos? O barro nada mais é do que tudo que eu já expliquei, você vai entender agora. O que Jesus poderia falar assim, botar a mão nos olhos dele, abaixar as pálpebras dele e falar assim, seja curado? Poderia, como fez com um monte de outros. Poderia apenas falar, vai lá e lava no Siloé. O que Jesus fez com os 10 leprosos? Nada. Só mandou, vai lá e apresenta ao sacerdote. No meio do caminho não houve nada, barro nenhum. E os caras foram curados. Jesus poderia apenas orar por esse cara, passar a mão nas pálpebras dele, nos olhos dele. Enfim, mandar apenas ele se lavar. Mas o que tem a ver o barro? O barro significa trabalho. Então Jesus está dando uma significância, trazendo a substância, a palavra que eles não entendem, trabalho. Eles estão achando que é para parar o trabalho do reino espiritual junto com a obra física. Então eles estão pensando que ninguém pode pregar, ninguém pode fazer nada, ninguém pode curar, porque tem uma lei sabática que não é para trabalhar o arado. Sim, se você está de férias, por que vai fazer biscate em outro lugar? Está de férias, irmãos. Agora, se você está de férias, vai fazer a obra de Deus, que não é pecado. Vai passear com a família, que não é pecado. Vai viajar, que não é pecado. Mas em tudo, na viagem, no passeio, deixa Deus usar a sua vida. E ele pega justamente aquilo que eles pararam. Ainda mais nesse tempo que o barro era muito mexido por plantios, o agro, né? Então ele pega o barro dizendo assim, vocês pararam de trabalhar hoje, mas o meu pai trabalha até agora. Está entendendo? Está entendendo? É essa a questão. Algumas coisas são bem incríveis da gente observar. Tem alguém comigo aqui? Não? Então cospe nos olhos do seu irmão do lado. Verso 17, os fariseus voltaram e perguntaram ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que te curou? O cara, sem muito entender, chamou agora Jesus e chamou de profeta. Ele vai dizer assim, o cego, tá pessoal? O ex, ele deve ser profeta, respondeu o homem. Agora no verso 18, incrível, os líderes judeus se recusaram a crer que Jesus havia sido curado, o cego, os líderes judeus que se recusaram a crer que ele havia sido curado e que estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele. Vamos testificar aqui. Deve ter alguma coisa aqui combinada aqui. Deve ter alguma coisa. Já existem pessoas que chegou um dia na igreja e falou assim, o pastor está pregando na minha vida, mas é porque o fulano conhece o pastor e falou minha vida para ele. Não tem casadinha, quando o céu quer você, não adianta, irmãos. Não adianta, entendeu? Ninguém aqui é fofoqueiro, não, irmãos. Quer dizer, alguns. Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho. Assinou a paternidade, a filiação. Sabemos que ele é nosso filho e também sabemos que ele nasceu cego. O pai deu duas informações extraordinárias. O que o pai está dizendo nesses dois versículos aqui? Ronaldo dizendo assim, até onde eu sei eu posso responder, o resto é com ele. Ele é meu filho, está certo, você veio na casa certa. Ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. Agora o pai vai dizer uma coisa incrível, mas não sabemos como ele pôde ver, e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si próprio. Pergunta para ele. Essa fase da conversão e da maturidade, Rosa, no qual muitas pessoas têm que falar, não, vai lá e fala, não, fala por mim, não, fala você. Manda o recado, não, fala você. Você tem idade suficiente para responder por você. Não, pastor, é tão verdade que eu vou chamar o fulano aqui. Fala você, tua palavra vale, pô. Ele tem idade suficiente para responder por ele.
E não há ninguém aqui para falar do que você está vivendo, do milagre que você viveu, inclusive nesse último encontro com Deus, do que você. Porque pessoas vão dizer assim: será que é ele? Parece com ele. E você vai dizer: sou eu era cego e agora eu vejo. E você tem maturidade, idade suficiente para falar o que você está sentindo. E o que você está sentindo precisa ser explanado. Você precisa ser uma boca, abra sua boca, Deus vai encher ela, deixa Deus falar. Está comigo aí? Não? Diga assim: eu sou maduro o suficiente para falar do que eu quero, do que eu estou vivendo e do que eu quero viver. Diga: pode me perguntar. Verso 24: então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego, e lhe disseram: Deus é que devem receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Olha os homens, os fariseus. Ninguém cura ninguém. Quando alguém faz alguma coisa que beneficia alguém, as pessoas se incomodam. Irmão, sabe qual é a grande palavra aqui para essa noite? Isso é a palavra número 1, é: quando Deus te coloca em evidência, incomoda muita gente. Está em evidência, está sendo falado, está mudando rota, deixando de fazer algumas coisas, vai incomodar muita gente. E como está aqui no texto, eles vão perguntar uma vez, franguito, 2 vezes, 3 vezes, eles vão perguntar quantas vezes for, vão te encurralar e colocar na parede. Fala, Deus vai colocar voz em você, Deus vai colocar palavra em você. Tem alguém para receber? Aí o homem vai dizer: não sei se ele é pecador. Respondeu o homem: mas uma coisa eu sei, eu era cego. Agora eu vejo. Quantos aqui, irmãos, eram cegos espirituais, irmãos? Quantos aqui? Não, se você não levantou a mão, o que você está fazendo aqui ainda? Pelo amor de Deus, está no lugar do enviado. Quantos aqui eram cegos espirituais? Não conheciam nada e hoje os seus ouvidos ouvem? Você sente Espírito Santo até pelo cheiro, porque ele é rosa de Saron. Agora os seus olhos veem, agora você pode contemplar. Uma coisa eu sei: se ele é ou não é profeta, eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que a gente enxerga aqui? Algo muito incrível, em que acontece com uma naturalidade muito real. Quem aqui já foi falado assim: está fazendo lavagem cerebral? É a mesma coisa. Aí você tem que falar assim: lavagem cerebral quando eu parava para cheirar contigo. Lavagem cerebral quando eu parava para fazer pornografia contigo. Lavagem cerebral quando eu devia conta do bar contigo. Lavagem cerebral quando eu riscava a risca do pó contigo. Lavagem cerebral quando eu invadia os bailes contigo. Porque agora eu vejo, eu era cego, eu fazia e não faço mais. Pode chamar de ex. O importante é que reconheça a minha atualidade hoje. A conversa deles. Está falando o quê? Você fazia? Como é que é? Você fazia? Fala mais alto. Você fazia? Fala mais alto. Você fazia também. O que é? Você fazia. O que é que eu fazia? Já não faço mais. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora, não, 2 pessoas pelo menos, 3. Aumenta o nível do teu glória aí, meu irmão. Deixa a banca sentir saudade do teu dinheiro. Pode 5, pode 10, agora não. Agora eu não vivo no pó de 5 de 10, eu vivo do pó da glória de Deus, irmãos. Você está comigo aí, amados? Só uma geladinha, quem refrigera a minha alma é a pessoa do Espírito Santo. Ei! Tá doido, irmão? Agora o teu nível de conversa mudou. Você não está no mais daqueles que tem conversa afiada. Você está naqueles que tem a conversa afinada. Agora o teu prazer é estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, pois você está sendo como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. E tem uma coisa para você: tudo que fizer vai prosperar. Diga: eu era. Exatamente, ficou atrás.
Ninguém, irmão, que você quita uma dívida pode cobrar de uma dívida. Se o cara falar passar na cara, você até bota ele na justiça. Tá me cobrando o quê? Já paguei, não te devo mais nada. Tá comigo ou não? Então, se o mundo espiritual tem cobrado aquilo que não faz parte do teu presente, irmão, pelo amor de Deus, clama o sangue. Clama o sangue. Clama o sangue de Jesus. Ah, mas é desde os pais lá, desde os pais até que... Eu era. E a igreja é composta de muitas pessoas que eram de verdade. Todo mundo aqui tem um passado sujo. Ninguém aqui vai usar o púlpito para dizer: olha, eu matava, me respeita, porque lá tinha respeito. Não, aqui a gente sobe aqui para dizer que ele cresça. Mas o que você fazia? Não me convém a falar. Por quê? Porque essa criatura já morreu. Então qual é o testemunho? Meu testemunho é que aceitei Jesus e estou pregando o reino de Deus. Mas se você falar do passado, as pessoas gostam de lamber a ferida das outras. Eu tenho que falar do novo homem que nasceu da vontade do Espírito Santo. Eu tenho que falar da mulher nova que nasceu da vontade do Espírito Santo. Eu tenho que anunciar o nome dele. Eu era e não sou mais. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa é a grande palavra para a igreja na atualidade. Não é só rebote. Irmãos, a gente não tem uma vaga aqui para sentar, irmão. Tem gente em pé. Mas será o quanto vai ser mudado lá fora, nos lugares que Deus vai nos colocar de volta? Como é que eu vou voltar para aqueles que duvidavam, aqueles que na verdade não conheciam o que eu estou conhecendo hoje? Será que você vai ter coragem de sair desse culto e participar da mesma roda dos maconheiros? Será que você vai sair desse culto e ficar no mesmo zap, onde tem porcaria e nojeira o dia inteiro? Será que você vai sair desse lugar e continuar tocando a mão naquilo que já não é para tocar há muito tempo? Com contato daquilo que já não faz parte da sua vida? Será que você tem coragem de invalidar o que Deus está dizendo a teu respeito? Deus conhece a tua identidade, Ele sabe onde você manchou, Ele sabe o que você já fez, Ele sabe tudo. A única pessoa que te fala do teu passado é o diabo. Deus só está te mostrando o teu presente e o futuro que Ele tem para você, irmão. Eu sei que nós éramos cegos, todos nós éramos cegos. Cegos para entender. Por muito tempo eu entendi que ter Jesus era botar uma figa na moto que eu tinha. Eu fui numa casa de artigos religiosos e coloquei uma figa. E para mim aquela figa me protegia. Tem muita gente que acha que carregar uma pulseirinha, né, de uma invocação, de um santo, é proteção. A gente era cego. Eu fui ensinado a vida inteira a tomar banho segunda-feira de sal grosso. E acender uma vela para o meu anjo de guarda. Se o meu anjo de guarda precisa de luz, está mais ferrado que eu. Pelo amor de Deus, que loucura! E a gente é tão cego que não vê isso, você não sabe o besteira que está fazendo. Imagina, você não sabe. Aí um santo te pede um uísque, um santo te pede uma bebida, aí você vai lá, gasta o que não tem, cegueira. Aí você gasta o que não tem para chegar lá na esquina, no horário marcado e derrubar aquele negócio que não adianta a tua vida e atrasa a tua vida. Tudo que você faz de mal volta para você daqui a um tempo. A lei do espírita é tudo que você faz volta para você. A lei do céu, tudo que Deus faz não te joga na tua cara. Pastor, como você me explica isso? O pai impediu o filho de ir embora? Não jogou na cara não, até agora tem que te criar, etc e tal. Beleza, que aí vai lá. O pai, ele tem uma estabilidade fora do comum. Ele tem uma identidade que o mundo espiritual do inimigo não tem essa identidade. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Está comigo aí? Está comigo aí, não? Você precisa mudar. Pessoas precisam perceber a sua mudança. Se você acha que Reubote, o pastor Alexandre e os demais pastores não são pessoas que te influenciam a mudança, por favor, então mude. Procura a tua igreja. E ver se outro pastor consiga te mudar. Porque a gente tem colocado a nossa vida diante do altar de Deus a servir a igreja. Nós mesmos, cada um de nós tivemos a nossa mudança. Para que outros também mudem através de nós. E claro que Cristo seja a supremacia na totalidade aqui. Mas não há como servir a Cristo ignorando os homens. É impossível. Hoje não. Hoje não, o véu do tempo se rasgou. Beleza. Faz o culto na sua casa sozinho.
Toca as músicas que eles tocam aqui. Prega essa palavra que você está ouvindo. Você é besta, rapaz. Você faz faculdade sem professor? Você trabalha sem patrão? Está comigo? Por que para o espiritual você tem que andar sozinho? É a estratégia do inimigo para te ver vulnerável, sem uma proteção, sem um direcionamento, sem um discipulado, sem uma liderança, sem uma palavra sobre a sua vida. Mateus 23, o Senhor diz assim: quantas vezes vos quis juntar com uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas? Galinha juntando um pintinho. Quem pega um pintinho? Um gavião. Manda um gavião pegar um pintinho quando está debaixo das asas da galinha. Duvido. A galinha vira no giraia. Deixa não. Deus está dizendo assim: eu quis juntar vocês assim, com líderes que aparentemente são fracos, mas são fortes para proteger. Está comigo aqui? Não? Agora, nós iremos caminhar mais um pouquinho no verso 32, e vai dizer, o próprio, quem está dizendo isso aqui é o próprio ex-cego. Agora não vou chamar de cego mais não. Qual o nome dele? Ex-cego. Ex-cego. É engraçado que algumas colocações da Bíblia me chamam bastante atenção. Pergunta o quê? Não tem nome do cara, mas o efeito é melhor do que o nome. Não importa quem vai fazer, o que importa é o que vai acontecer. Incrível. Desde o princípio do mundo. O próprio ex-cego está dizendo: desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos do cego de nascença. Sabe o que significa isso? O que você vai viver. É bom essas pessoas que ficam ligadas, conectadas, antenadas. Pastor, se eu não levantar a mão, o que não acontece? Nada, você está com a mão parada, exatamente. Mas ele está dizendo que desde a fundação do mundo, desde quando o mundo passou a existir, ninguém nunca abriu os olhos de um cego de nascença. O que significa isso? O que Deus vai fazer na sua vida, não fez na vida de ninguém. É inédito. Não, vou repetir mais uma vez: o teu milagre é inédito, a tua história de vida é inédita. Nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus está criando a partir de hoje, nesse culto. Bem-vindo ao primeiro dia dos melhores dias da sua vida. Quem crê e recebe, diga amém. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, você vai dizer assim: é de Deus essa palavra. Desde quando o mundo passou a ter gente, desde quando Deus criou o primeiro homem, Adão, segundo, Eva, e os seus filhos de forma sucessiva, passou reis, profetas, apóstolos, milhares e centenas de pessoas, líderes por toda a existência. Mas o texto diz: desde que tudo isso aconteceu, todos esses homens vieram ao mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Sua motivação foi massa. Ninguém jamais abriu os olhos de um homem desde a sua nascença. Diga assim: eu vou viver algo inédito na minha vida. Não estou menosprezando a minha parentela, muito menos a minha família. Só que eu sou o queridinho do papai. E Deus vai fazer na minha vida algo que ninguém nunca viveu. Dá um grito de glória no seu lugar aí. Dá um grito de glória, aumenta os seus aplausos aí. Bora. Bora com a igreja. Amém. Bora. Amém. Fecha os olhos e ora, irmão. Pai, obrigado, Senhor. Nós éramos cegos, Pai, mas hoje enxergamos, Paizinho. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor.
A cada amanhecer, renove nossas forças, Espírito Santo. Fale conosco, fale em nossos corações, Pai. Paizinho, te pedimos, te clamamos, Pai. Olhe por nós, Senhor. Desde já te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Paizinho. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender que o céu continua com o mesmo isopor da cor preta. As lâmpadas continuam ainda, algumas mais fortes, outras mais fracas. A cor da nossa roupa não mudou, mas dentro de cada alma deve estar fazendo um efeito aqui, meus irmãos. Deus está conectando muita coisa aqui que você não sabia. Ah, tá. Eu era cego, irmãos. Eu era cego. Mesmo já ouvindo falar de Deus, eu era cego. Mesmo sendo nascido num berço cristão, como muitos de vocês são, posso afirmar que eu era cego. Mesmo lendo a palavra, como muitos já leram, ainda eu era cego. A culpa não é sua. Nem você foi culpado, nem seus pais. Mas é só para testemunhar o teu novo estilo de vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a movimentar, a orar por cura e acontecer a cura. Você vai começar, você que não gosta de orar, você vai começar a tirar um tempo para orar, você não vai conseguir mais sair desse tempo. Você vai começar a ler a palavra e falar: meu Deus, como é que eu não enxergava isso? Você vai começar a ganhar vida, aquelas que eram mais difíceis, vai se render. Por quê? Porque agora Deus colocou uma visão em você. Não é possível alguém que tem os olhos desvendados volte com a mesma vida para casa. Não, eu era cego, agora eu vejo. Agora lembrando que esse camarada, ele falou assim, ele é Jesus, o nome dele é Jesus. Aí Jesus sabe desse efeito, porque isso foi um borbulho na cidade. Imagine a cidade toda agora tendo ciência do que o cego de nascença da cidade agora não é mais cego. Ou seja, o patrimônio da cidade, para alguns desdenhando, né? Vou fazer ali uma penitência para Deus, vou dar uma esmola a um pobre coitado. Algumas pessoas que tiravam sarro, né? Dizendo que faziam coisas boas, agora vão ter que mudar de destino. Porque alguém decidiu se levantar, alguém decidiu fazer diferente, alguém decidiu se curar, alguém decidiu dizer para Deus: Senhor, abre a minha mente, abre meu coração, abre meus olhos, eu quero enxergar, eu quero dar significância ao que o Senhor, desde a fundação do mundo, me chamou para eu fazer. Eu quero, em nome de Jesus, ser uma referência na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. Mas o homem ainda não se converteu. Aí no verso 35 diz assim: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Agora ele está vendo. Jesus procurou ele. Antes ele ouviu a voz de Jesus. Repete comigo: antes ele ouviu a voz de Jesus. Agora ele está ouvindo e vendo. Então diga para o seu lado: já não é mais inocente. Agora Jesus soube do que está acontecendo na cidade. Imagine o borbulho naquela aldeia. Aí ele chama. E ele diz assim, pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? O homem, de forma inocente, vai perguntar e dizer assim no verso 36: quem é ele, Senhor? Perguntou o homem: eu quero crer nele. Sabe aquela vontade de falar: não, eu quero servir a Deus, mas você não sabe como? Acabou isso. Deus está dando agora o mapa do tesouro para você. Juntou a vontade de Deus com a tua agora. No verso 37, Jesus vai dizer para ele, Jesus respondeu: você o viu e ele está agora falando com... Uau! Uau! Uau!
não sei se assim foi com você, mas eu me lembro que às vezes quando eu estava em algum lugar, entre aquelas resenhas de amigo, com cerveja, com bebida, etc e tal, sempre via alguém me evangelizar e diziam assim, com poucas palavras: toma esse folheto. Alguns nem foram lidos, né? Toma esse folheto, Deus tem uma obra na tua vida. Só estava ouvindo. Sabe aquelas evangelizadas em que alguém te para no BRT, num ônibus, na rua, algum lugar, e alguém fala assim? É um sinal. E a gente precisa entender que uma nuvem pequena é um sinal. Ah, mas está do tamanho da mão de um homem, mas é um sinal. Ah, mas é um ruído, mas é um sinal. Deus já quer a gente há muito tempo. Jeremias vai confirmar que ele esteve quando nós fomos concebidos. Desde o ventre da tua mãe eu te chamei, te nomeei, te dei as nações. O salmista vai dizer, quando nós não tínhamos forma, eles já viram a gente já. O Salmo de número 139 diz assim: os meus dias foram escritos no teu livro. Quando? Os meus dias. Qual eles? Desde que eu nasci até o último dia da minha vida. Tem muitas coisas escritas para você que você ainda nem sabe. Sabia? Tem coisa te esperando para você viver. Tem lugares ainda esperando você chegar. Ei, você não está entendendo? Deus vai te conectar ao propósito que Ele fez para a tua vida. Ei! Jesus respondeu: você ouviu e Ele está falando com você. Quem? O Filho do Homem. Olha o que o homem vai responder. Verso 38. Sim, Senhor, eu creio. Declarou o filho, declarou o homem, e adorou a Jesus. Não é só milagre que eu quero servi-lo. Quem hoje aqui foi movimentado por essa palavra, quem hoje aqui recebeu, sai do seu lugar e vem correndo orar comigo aqui no altar. Sai do seu lugar correndo e vem cá determinar, legitimar, selar e dizer: é para mim, é de Deus essa palavra. Eu era cego, agora eu vejo. Oh. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava, você estava perto. eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, Me tornou seu filho, fez de minha morada. e eu disse: és Bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. solta umas lágrimas na presença. Pode chorar um pouco. E ficar feliz. Oh, não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você Você me ouvir e ficar feliz. E ficar. feliz. Levante as suas mãos aos céus e diga: Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, só tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei
O que tenho agora, eu tenho você. Diga isso. Eu tenho somente, só tenho você. Oh, Pai, em nome de Jesus, oramos, oramos, oramos. Oramos porque não tínhamos nada para te oferecer. E hoje temos mais do que precisamos, pedimos. Ah, é tão maravilhoso te servir, Jesus. Eu sei que há muitas aflições e lutas, muitas coisas para serem vencidas ainda, mas quando estamos na sua presença, nada mais importa, nada mais nos satisfaz, Senhor. É aqui nesse lugar, Pai, é na tua casa, é te servindo, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Vai! Tu eras cego, vai! Oh, tu eras cego! Se teus olhos espirituais não foram abertos, que sejam agora! Sejam agora! Oh, eu quero beber! Ei! Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu sinto fluir. Teu rio de vida. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite, sim. Oramos para que aqui hoje possam nascer mentes brilhantes. Ideias que ninguém teve possam ser entregue agora para nós. O que ninguém nunca fez, nós faremos. O que ninguém nunca foi, nós seremos. Em nome de Jesus, eu oro para que esse milagre nessa vida seja um milagre inédito. Eu oro agora por mudanças. O Senhor não abre os olhos de ninguém para voltar para o mesmo lugar para mendigar, não. Em nome de Jesus. Não mais as mesmas vidas, coisas velhas se passaram. A mendigança se passou. Ei, querido, eu sinto no meu espírito que Deus vai trocar agora. Tem gente vivendo de favor. Deus está dizendo agora: eu vou mudar essa sorte agora. Ao sair desse lugar, irmão, você está carregando uma unção diferenciada sobre a sua vida. Os seus olhos foram abertos, espirituais também. Se prepare para viver coisas inéditas, extraordinárias. Ah, eu conecto essa palavra ali em ela com a vontade de Deus sobre a sua vida.
tudo aquilo que Deus projetou quando você foi fecundado, tudo aquilo que Deus projetou quando você nasceu, eu estou aqui para refletir, para endossar. Já é uma realidade, já está acontecendo. Os meus dias foram escritos no teu livro. Se tem alguma coisa que você não está vivendo hoje, isso acabou. Você vai viver exatamente o que Deus projetou para você viver. Eu sei os pensamentos que eu tenho para eles, diz o Senhor. Em nome de Jesus, mentes brilhantes, inspiradas pelo Espírito Santo, pessoas recebendo agora dons, pessoas recebendo agora ousadia, há um óleo fresco sobre a sua cabeça, há um derramar novo nessa noite hoje. Você vai pegar no volante do teu carro diferente, você vai voltar para a tua casa diferente, você vai dormir diferente, você vai acordar diferente. Por quê? Porque a partir de hoje a tua vida não é mais a mesma. Há um movimento no céu sobre essa igreja aqui. Há uma escada de Deus. Receba em teu espírito essa conexão. Mora em mim de todos os altares, acenda o fogo em mim. Mora em mim de todos os amores, eu escolho a ti. Onde o fogo? Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu quero. Declare: não há nada que eu queira mais. 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 O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Por favor, quem quer selar essa palavra em sua vida, põe a mão sobre a sua cabeça. Diga assim: que se cumpra em mim tudo que foi dito ao meu respeito. Diga: nenhuma das suas palavras, das suas profecias irão se perder, Senhor. Eis-me aqui. Abra meus olhos, minha mente, me dá as habilidades necessárias e a força necessária, porque em ti eu sou mais que vencedor. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Amém, igreja? Tem alguém nessa noite afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que está afastado, queira voltar a enxergar, né? Porque estamos cegos muitas das vezes nesse mundão, esse mundão nos oferecendo nada
que vem do Senhor. E nessa noite, alguém que venha querer voltar a enxergar, voltar para o caminho do Senhor, entregar a vida para Jesus. Alguém nessa noite, sim? Levanta a mão, que nós vamos orar pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Todos firmes? Firme na presença? Lembrando que a palavra diz que nós éramos cegos. E hoje, nessa noite, com essa palavra sobrenatural, Deus abriu nossos olhos, nos fez enxergar novamente. E que hoje nós viemos reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que venhamos retornar para o caminho do Senhor. Se você está afastado, desviado, nós já temos uma vida aqui. Amém? Está afastado, desviado, sim. Eu creio que tem mais gente aqui nessa noite. Creio que tem mais gente. Suas pernas estão tremendo. É o inimigo te segurando para tu não vir aqui na frente. Mas vem. Mais uma vida para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Tem mais gente. Tem mais gente. Mais uma vida para o Senhor. Quer continuar cego, fica no seu lugar. Quer enxergar, vem aqui na frente. Vem reconhecer o Senhor e Salvador. Mais uma vida para o Senhor. Lembra da palavra, o enviado. Fala para essa pessoa do seu lado. Eu vou te enviar. Pode ser? Pode ser? Segura na mão dela e traz ela aqui na frente. Vamos, igreja. Segura na mão da pessoa que está do teu lado, traga ela aqui na frente. Você é o enviado. Cadê você? Creio que tem mais gente querendo enxergar nessa noite. Abra seus olhos espirituais nessa noite. Venha aqui na frente, mais uma vida para o Senhor. Mais 2 vidas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos, gente, tem um enviado, vem. Dá a mão para a pessoa do teu lado. Chama ela para vir aqui na frente. Reconhecer o Senhor e Salvador. Porque na verdade, nós acreditamos que o cego não foi sozinho. Que o cego não foi sozinho. Alguém levou ele até o tanque. Alguém levou ele até o tanque. Então vem. Vem aqui na frente, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Alguém vai trazer. Creio que tem alguém trazendo. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos, igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. Agora quem quer receber Jesus. Agora quem quer receber Jesus. Está com muita vergonha. Está com muita vergonha. Ou sem força. Ou sem força. Você vai me fazer um favor. Você vai me fazer um favor. Você vai levantar os seus braços. Você vai levantar os seus braços. Todo mundo de olhos fechados. Está todo mundo de olhos fechados. Por favor, toda a igreja abaixa as mãos. Por favor, toda a igreja abaixa as mãos. Até os intercessores. Isso, Todos. Agora só quem quer receber Jesus. Agora só quem quer receber Jesus, Levante uma mão de olho fechado. levante uma mão de olho fechado. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te ajudar e vai te trazer aqui na frente. Permaneça com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Isso. Um já veio. Um já está vindo. Quem é o próximo? Levanta as mãos. Levanta as mãos. Os olhos, igreja. Fecha os olhos, igreja. Toda a igreja fecha os olhos. Quem quer receber Jesus Está afastado. está afastado. A igreja está. A igreja está.
de olhos fechados. E você vai assinar com uma mão erguida. E alguém vai te resgatar. Levanta a mão. Você quer receber Jesus. Mais uma vida para o Senhor. Levanta a mão, igreja. Permaneça com a mão levantada. Levanta a mão. Olha a palavra de... Fica aqui, Eloy. Olha a palavra de comando no mundo espiritual. Toda a igreja de olhos fechados. 100%. Se não for a desobediência. Toda a igreja. Agora no mundo espiritual. Por que a igreja de olhos fechados? Estamos fazendo a narrativa do cego. Ele não enxergava nada. Mas agora ele recebeu uma palavra de Jesus dizendo para se lavar no Siloé. Siloé hoje é o altar. Você vai sinalizar. Como é que um cego sinaliza? Com a bengala. Você vai levantar a tua mão lá em cima, aonde você está, e permanecer com ela erguida. A sua mão hoje é a sua bengala. Aonde eu ver alguém com a mão erguida, eu vou pedir que alguém vá acompanhá-lo. Eu vou pedir que alguém te exclua até chegar ao altar. Cadê? Você que quer entregar a vida para Jesus ou vai continuar cego? Mais uma vida chegando, vai continuar cego? Vai continuar cego? Vai sair daqui com a mesma vida? Pastor, eu não quero a mesma vida. Nós também não. E nem o céu. Então levante a tua mão direita lá em cima, sinalizando a bengala. E alguém vai te sinalizar e vai trazer o altar. Tem mais? Tem mais? Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem está firme com Jesus, levanta as duas mãos. Glória a Deus. Amém. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidas aqui na frente. Muito bom. Quem quer ser curado, vem, né? É ou não é, irmãos? É de livre e espontânea vontade? É, minha irmã, de livre e espontânea vontade? Você quer estar aqui mesmo? De verdade? Põe a mão no coração de vocês. Vem cá, Sérgio. Põe a mão no coração de vocês. Vou fazer uma oração e já já o pastor vai orar pela vida de vocês, os abençoando. Diga assim comigo, jovem: Senhor Jesus, hoje eu sou esse cego da história. Estou diante do meu tanque, do Siloé, o lugar da onde o Senhor vai me enviar. E a partir de hoje, sairei desse altar, repete, sairei desse altar, enxergando, com uma vida nova, com um coração novo e com uma mente nova. Perdoe meus pecados, as minhas falhas e os meus erros. E também escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Não deixe que de lá jamais seja tirado. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Pai, te apresentamos aqui teus filhos, Senhor. Esses homens, essas mulheres que entenderam a tua mensagem nessa noite, Senhor. Eles eram cegos, mas agora te enxergaram para viver um novo de Deus sobre a vida deles. E como igreja estamos aqui com a mão estendida para abençoar e para profetizar sobre a vida deles, que um novo chegou sobre eles, um novo em cada área da vida deles, que a partir de hoje os comportamentos vão mudar, pessoas vão olhar para eles quando eles saírem daqui, chegar na casa deles e vai falar: você não era cego? Mas eu tive encontro nessa noite com Jesus e eu vim mudado, eu vim diferente. Eu era, não sou mais. Que a partir de hoje tudo se renove sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Receba o abraço dos nossos azulzinhos. Receba o nosso carinho aqui. Bem-vindo à nova família de vocês. Amém? Abraçou? Glória a Deus. Dá uma atençãozinha para eles aí que eles vão pegar o telefone, né? Vão levar para a salinha, não? É para a salinha? Então vai para a salinha, que na salinha tem café, tem suco, tem lanche. Pastor Jorge está providenciando tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Rapaz, a igreja está cheia mesmo, hein?
Glória a Deus. Vamos ofertar? Vamos ofertar? Ficaram cego agora, irmão? Ou ficaram surdo? Vamos ofertar? Você que vai devolver seu dízimo, pega o seu envelope, vem aqui na frente. Você que vai ofertar, hoje é dia 4, início do mês. Cadê o Pix da igreja? Bota o Pix aí da igreja aí, por favor. Você já é da Rehoboth, já sabe dos nossos projetos, nosso sítio, nossa igreja, em nome de Jesus. A partir de amanhã já vamos começar a obra na igreja das crianças. Então, né, Bill? Glória. Amém, igreja? Você distraiu não, né? Você não ficou cego não, né? Tá me enxergando aqui? Se tem alguém me enxergando, diga um amém bem forte aí. Aleluia. Então vem aqui na frente você para devolver o seu dízimo. Ó, o nosso Pix está aqui. CNPJ da igreja. Nossa conta, o QR Code. Faça um Pix. Você que pode ofertar também, oferte. Você que está na internet também aí, ó. Faz uma oferta voluntária aí. Colabore com essa grande obra em nome de Jesus. Amém? Ai. Então vamos orar. O dízimo tem que vir aqui na frente. É primícia do Senhor, irmão. Quem foi no encontro com Deus? Quem já foi no encontro, irmão? Quem foi no encontro que a pastora Bárbara ministrou mordomia cristã? Só isso, mentira, gente. Vou dar mais uma chance. Quem foi no encontro com Deus e recebeu aquela palestra mordomia cristã? E você aprendeu que não é só devolver o dízimo, que dízimo é a primícia, é o primeiro. Então, irmãos, é o primeiro. Quando você receber alguma coisa, primeiro é para o Senhor. Amém? Então levante pro alto, bem forte assim. Pai, queremos te apresentar os dízimos e as ofertas aqui no teu altar, Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando esse homem, essa mulher, que tem sido fiel na tua obra. Que o Senhor continue guardando eles, protegendo do migrador, do devorador e do cortador, Senhor. Que o Senhor continue também multiplicando sobre cada área da vida desse homem e dessa mulher. Abençoe as ofertas, abençoe cada um. Aquele que também que não tem para dar nessa noite, que o Senhor possa abençoar, para que ele possa ter condições também, Senhor. Assim nós te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com muita alegria, vem devolver o seu dízimo, a sua oferta, louvando ao Senhor. Amém. 1, 2, 3. Só quem está vendo faz bastante dança aí, faz barulho aí, se mexe em seu lugar que a gente já vai embora. Com meus irmãos, todos os dias, maravilhoso é pra mim. O quê? Maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com meus irmãos. Todos os dias, o Padal encontrou casa, a andorinha fez o teu ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Só quem tá muito animado, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. És pra mim, declara, igreja. Como maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Como maravilhoso é pra mim
em comunhão com meus irmãos todos os dias. O Pai Faz igual o pardal aí, vai. encontrou casa, a andorinha O quê? fez o seu ninho, eu encontrei nos teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais. Vamos ver se eles estão bons. Vamos ver se eles já estão vivos. Um dia em tua casa vale mais do que mil noites. em outro lugar. Um dia em outro lugar. Oh, glória. Um dia. Abra bem seus braços. Você que não é cego, mas enxergou a partir de hoje. E era uma verdade, todos nós éramos cegos. Mas Ele veio e nos libertou. Éramos cegos, éramos escravos, e hoje nos tornamos filhos amados desse maravilhoso Deus que nos resgatou da morte para uma vida eterna. E você que é muito feliz, abra bem seus braços, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Deus Todo-Poderoso resplandeça a glória dele sobre a tua vida, que você tenha um final de uma semana abençoada, debaixo da paz do Eterno, e que a partir de hoje os nossos comportamentos mudem e as pessoas possam enxergar: ele era cego, eu não sou mais. Que ao sair dessa porta, o teu comportamento, a tua vida possa refletir em outras vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Vai em paz, Rehobote. Maravilhoso!